Eu sou Cláudio Duarte e eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que me marca muito, me marcou, um texto bíblico que para mim é fantástico, no livro de Romanos, nos diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para mim é uma segurança e um conforto saber que Deus está no controle de todas as coisas, apesar de todas as adversidades, de todos os problemas, de tudo aquilo que vemos acontecer ao nosso redor, que tem por objetivo nos dar uma visão pessimista. Esse texto me conscientiza, ele me mostra que todas as coisas estão no controle de Deus. Deus está no comando de tudo. Então esse é o texto que me marca e que eu gostaria de deixar para vocês. E também gostaria de dizer aos amigos, pastor, o apóstolo Joel, ao Davi Sasser e ao Léo Moura, eu queria desafiar vocês nas próximas 24 horas, postarem também um texto que te marcou, que falou ao seu coração. Eu aguardo, vou observar, viu? Que Deus te abençoe. Capítulo 17, verso 26. Esse aqui também é bom. Nesse mesmo dia, foi circuncidado quem? E quem? E quem? Seu filho. No mesmo dia, o que o filho foi fazer, o pai também, para dar exemplo. Não adianta só falar, querido. Foi época. Quando eu era garoto, sabe o que falava para mim? Faça o que eu mando. Mas não faça o que eu... Levei uma surra do meu irmão, porque fumei. E caí na besteira de falar com ele. Você também fuma? Ele pisou no meu pescoço, no sofá. Fala de novo que eu fumo. Fumo com o meu dinheiro, você tem dinheiro? E a minha vontade é falar, tira o pé que eu falo. Com o pé. Era violência doméstica? Pois é, meu. Primeira vara da infância e juventude que eu conheci, de goiaba. Desse tamanho assim, ó. Batia na gente. Quem aqui apanhou, levanta a mão. Louvado seja Deus pelas surras. Nunca matou ninguém. Não estou falando de violência doméstica, estou falando de surra. Estou falando de espancar filho, não é disso não. Tem umas surras que eu até sinto, às vezes, saudade, não tem? Aqui é a mais leve, certo? Então, presta atenção, exemplo, pai. Obrigado. Exemplo, pai tem que ser exemplo, querido. Está aí, ó, no mesmo dia que o Abraão, o Ismael poderia perguntar, que negócio de circuncidar, pai? Ô menino, seu pai faz, você faz também. Vamos embora, está todo mundo fazendo, os homens tudo, vamos embora. Eu acho isso extraordinário. Abraão era alguém que dava exemplo. Capítulo 21, verso 14, preste atenção. 21, 14, do mesmo Gênesis. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou o pão num odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu. Também lhe deu o menino e despediu-a. Ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Preste atenção nesse texto aqui, porque para mim, eu vou dar a minha opinião. Os teólogos de plantão ficam à vontade de levar seu raciocínio mais adiante, tem problema nenhum com isso. Ele já é quase um rapazinho. Isso é uma confusão aqui, que aconteceu no dia da festinha. Abraão mandou fazer uma festa para Isaac ser desmamado. E nessa festa, Ismael, que já era um rapazinho, porque vamos imaginar aqui, se Isaac, ele nasceu quando Abraão tinha 100 anos, e Ismael nasceu quando Isaac, ou quando Abraão tinha 86, quando Isaac nasce, Abraão tem quantos anos aproximadamente? 14.
Vamos dizer que a criança fosse desmamada com 5, 6 anos, nessa época, que as mães não tinham naquela época a preocupação de ficar com o peitinho mole, com estria. É porque hoje a criança nasce hoje, mama 3 dias, a mãe já põe lá logo. Aliás, criança de rico hoje tem até negócio de lactose. Criança de pobre tem alergia à fome. Qualquer leite serve, de vaca, bezerro. Bezerro não, vaca, cabrito, essas coisas, não é? Dava qualquer coisa para a criança. Égua, é isso aí. É leite, é. Então manda. Filho de rico, não. Aliás, a vida de rico sempre lasco de pobre. Você quer ver o pobre andava de bicicleta tranquilo. O infeliz do rico começou a andar de bicicleta, o preço da bicicleta subiu. Uma bicicleta hoje vale 15 mil, o pobre está lascado. O rico andava de carro zero, sim ou não? E o pobre andava de Fusca. A turma começou a gostar de carro antigo. Um Fusca hoje custa. Dá vontade de matar tudo, não dá? Sim ou não? Atrapalhar a vida dos outros? Mas volta aqui. Dá uma olhada. Olha nisso aqui. Eu queria que você olhasse para essa situação. Ele levanta de madrugada, por quê? Porque, vamos botar aí, Ismael com quase 18 anos, talvez, fazendo as contas aqui certinha, Isaac está com 5, 6, uma brincadeira entre irmãos, e sempre foi assim, gente. Você que tem filho, você sabe, que às vezes um menino tem 4, o outro tem 17, eles brigam. Você chega, um bicho desse tamanho, brigando com um bicho, e um quer sentar, e outro quer comer, e outro quer não sei o quê. Se você tiver com menor, então, se for 7, 8 anos, aí, meu filho, o diabo faz festa, né? Se ama demais da conta, mas briga. E aí o Ismael fez uma brincadeira que não devia. É isso que a história está contando. E nessa brincadeira, a Sarai, ou Sara, agora, disse: olha, Abraão, manda esse garoto embora, porque esse menino não é da R$1. Não vai herdar nada. Eu não quero que ele tenha um camelo, um criado, eu não quero que ele tenha nada. Eu não vou fazer as contas, é um conhecimento meio empírico meu, mas eu vou falar para vocês, pelo menos pelo que eu conheço a grosso modo. Se quiser pesquisar depois, principalmente a garotada que gosta de pesquisar para dar uma contrariada na palavra, não estou afirmando nada, dá uma entradinha para mim, porque para mim, meu irmão, os árabes são muito mais ricos que os judeus. E quando nós olhamos esse texto, nós vemos Sara dizendo: esse garoto não herda R$1 do meu filho. Manda ele embora. Ele manda, está aí, ó, o milionário, mandando o filho de madrugada, com odre de água e um pouco de pão. Provavelmente, como pai, a preocupação dele é a seguinte: meu filho, estou mandando você com pouco recurso, porque a hora que o recurso acabar, volta que papai está aqui de novo. Porque está assim de pai, que cria filho para não ir longe. Cria filho para viver na barra da saia de papai e de mamãe. Filho não é para criar dessa forma não, querido. Se você criar seu filho bem, ele pode morar onde for, e ele ainda continua vivendo perto de você. Se você criar ele mal, você pode deixar ele dentro da sua casa, que nem seu amigo ele é. A verdade é essa. Então, distância não define intimidade e proximidade entre família. Quando ele diz, vai embora, ele vai. E aí, meu irmão, eu já falei disso aqui. A água acabou. A mãe vai doer demais ver o menino morrer. Ela se afasta. E aí o texto, numa tradução que eu amo, diz que o menino em choro, longe da mãe, que já não é mais o menino, mas a mãe deve ter explicado: filho, mamãe ou você morre primeiro. E para um não ver o outro morrer, faz o seguinte: fica aqui. E ele não era um bebê chorão, viu? Ismael não era um garotinho chorão, não.
Até porque eu já cansei de ouvir mensagem na igreja dizendo que deserto é lugar de transição. Esse deserto vai passar, esse deserto vai passar. Vai passar, para esse cara não passou. A Bíblia diz que ele cresceu, venceu e prosperou no deserto. Porque se Deus for contigo, o deserto tem que te fazer prosperar. As bênçãos do Senhor nos seguem até os desertos. A verdade é essa. Quando eu olho para esse cara, o que eu vejo? Eu vejo ele orando a Deus, debaixo daquela árvore para morrer. E aí o anjo vai lá e conversa com a Agar e diz: o que você está chorando, Agar? O que você está falando aí? Deus ouviu o choro, o clamor do garoto. Olha aí ao seu lado, tem um poço. E ali a história muda a respeito deste menino. Ele vai viver coisas extraordinárias. Ele vai viver coisas fantásticas. Porque tinha um pai, preste atenção, ele não levou basicamente R$1, um odre de água e um pouco de pão. Mas aprenda, com Abraão dando para Ismael a maior herança que um pai pode deixar para um filho. Qual é? Ensinar o endereço de Deus para eles. Porque Jesus foi bem sucedido. A primeira foi por causa do reconhecimento que ele tinha sobre autoridade, sobre hierarquia. A segunda era pelo conhecimento sobre o que ele desejava realizar. A terceira era o reconhecimento da missão. E quarto, era por causa das escolhas das pessoas certas. E pautado nisso, eu vou mostrar isso para você em etapas, rapidinho. Eu preciso que você entenda hoje que você pode sair daqui e dar uma volta de 180 graus na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças. Hoje, eu ando sentindo algumas dores, alguns desconfortos. Chegou a época de fazer uma outra bateria de exames de intestino e de estômago. E todas as vezes que a gente chega perto disso, você sente uma dorzinha. E eu comecei a falar com Deus. E hoje eu falei: Senhor, tantas vezes nós pedimos para que o Senhor nos cure. Mas aí eu fico pensando, Ele vai nos curar para quê? Para a gente negligenciar de novo? Ou será que está na hora de recebermos uma cura para cuidarmos da nossa saúde? Porque como o Eliezer falou aqui, de uma forma muito legal, nós muitas vezes estamos correndo atrás de uma situação emergencial. Eu quero algo que resolva o meu problema momentâneo. E não é isso. Nós precisamos introduzir Deus na nossa vida para que possamos viver uma vida extraordinária. Então Jesus viveu isso primeiro, desde cedo. Ele tinha algo muito peculiar. O reconhecimento das autoridades que estavam sobre ele. Então eu vou te mostrar alguns textos para ratificar isso. Coloca para mim, por favor, Lucas capítulo 2, verso de número 51. Preste atenção. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Preste atenção. A primeira autoridade que o Filho de Deus foi colocado, foi a autoridade, ou a primeira autoridade que todo ser humano é colocado sobre os seus responsáveis, na maioria das vezes, seus pais. Eu quero lembrar a você que Jesus é o Filho de Deus e sabe disso. Isso nunca foi uma dúvida na cabeça dele. Mas o texto em que eu coloquei na tela, Jesus tem 12 anos de idade, ele é um adolescente.
E um adolescente já costuma ter um comportamentozinho meio rebelde, ainda mais sendo menino, achando que é dono do seu próprio nariz. E pior, Jesus sabe que é o filho de Deus. Tem gente que porque é filho de político, acha que é alguma coisa. Porque é filho de pai rico, já acha que foi alguma coisa. Tem gente até que acha que é filho de pastor e pode dar carteirada na igreja. Você imagine ele sendo filho de Deus. Mas olha, ele fica 3 dias, está perdido dos pais. José e Maria chegam no templo e vão logo dando uma dura nele. Ô menino, está morrendo de preocupação com você? Porque mãe é mãe, queira do filho dos outros ou do filho de Deus. Maria já chegou logo enquadrando, puxando o chinelo. E falou, para casa, garoto. Ele falou, você não devia estar preocupado. Eu estava aqui tratando das coisas do meu, mas não falou isso com abuso, ofendendo, não. Mas o mais interessante é que quando José e Maria botam Jesus para casa, o que ele faz? Vai. Ele poderia falar, ó, como é que fala comigo? Está pensando que eu sou quem? Filhinho seu aí qualquer? Eu sou o Jesus, o Salvador. Não, ele falou, essa aqui quem é? É minha mãe e meu, e eu reconheço a autoridade deles. Você quer se dar bem na vida? Comece reconhecendo a primeira. Ah, mas o meu pai e minha mãe, não interessa, pode ser bom, pode ser ruim, mas foi quem está na sua vida. Às vezes é tão ruim porque você corre o risco de ser pior que eles. Então eles precisam ser ruim para melhorar você. Que tem uns pais que são ruins para melhorar os filhos. Porque olha que coisa louca. Tem filho que é filho de gente boa e fica ruim. Tem filho que é filho de gente ruim. Parece que trocaram de pai. Então aprenda uma coisa. Aprenda a reconhecer a autoridade dos seus pais. Ou de quem te criou. Não interessa onde você foi criado. Eu sou da época que os mais velhos tinham que ter autoridade. Isso aí. Mais velho falou, não interessa se está certo ou se está errado. Nunca perdi nada com isso. Sempre ganhei. Sou da época que o vizinho tomava conta da gente. Se o vizinho visse a gente falando besteira, o que o vizinho falava? Vou falar com o seu? Nossa! Fala não. Fala não, não vou fazer mais não. Sim ou não? E era uma época extraordinária. Hoje a turma não gosta de reconhecer a autoridade de pai. Ah, não sei se meu pai merece honra. Não interessa se honra ou se não honra. Meu pai foi, hoje eu falo mal dele porque já foi para o céu. Quando estava vivo, sentava aqui na frente. E eu falava, melhor pai do mundo. Não estava mentindo não, é pela fé. Certo? Mas minha mãe está lá. Eu honro e pronto. E acabou. Não tem desse negócio não. Então, gosto de Jesus, 12 anos de idade, o José e a Maria botaram ele para casa. E eles foram. Seu pai manda você desligar a televisão, você não liga, desliga. Manda jogar o lixo fora, não joga. Diz que vai fazer depois. Depois de quê? O que você está fazendo? Você pede um filho para fazer? Vai ali, depois. Depois de quê? O que você faz para ser depois? Depois do quê? Que Jesus voltar? Você pensa que para por aí? Não para não. Esse para mim é um negócio extraordinário. Coloca para mim Mateus 3,15. Preste atenção nesse texto. Talvez isso mostre para você porque Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Jesus está chegando no Jordão para ser batizado por João Batista. Quando João Batista vê Jesus, João se nega a realizar o batismo. João diz para Jesus: não pode, não, tem alguma coisa de errada. Você que deveria me batizar, e você vem a mim para que eu te batize. Mas Jesus sabia quem João era: voz do que clama no deserto, preparai o caminho. Jesus sabia que ali naquele momento João tinha uma autoridade maior do que ele.
E que para Jesus assumir a autoridade que tinha, precisava entender e respeitar a autoridade de João. Primeiro, ele vai bem na vida porque reconhece a autoridade, a hierarquia de seus pais. Agora, ele reconhece a autoridade de João como um sacerdote, como alguém que veio preparar o caminho. Ele poderia ter chegado, João batizando todo mundo, e ele diria: vem aqui, João, quem vai batizar você sou eu. Mas não, porque a autoridade não faz de você pequeno, muito pelo contrário. Reconhecer a autoridade transforma você em uma pessoa muito maior do que na verdade você é. Hoje nós vivemos uma crise de autoridade, ninguém quer obedecer ninguém. Você não quer obedecer os mais velhos, você não quer obedecer lei de trânsito, você não quer obedecer polícia, você não quer obedecer nada. Nós vivemos uma crise. É para desobedecer, nós estamos dentro. Então Jesus obedecia, está lá, João, ele diz para João: não, você me batiza. Aí João foi e batizou, senão ele não faria. Por quê? Porque Jesus reconhecia a autoridade eclesiástica. Quer outro? Vamos lá, Mateus 22, 21. Mateus capítulo 22, verso 21. Disseram-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é. Preste atenção. Estão perguntando a Jesus se ele paga impostos. Deram uma moeda, e Jesus disse: a imagem de quem está nessa moeda? Ele disse: do César. Ele disse: então dá a César o que é do, e dá a Deus o que é. Na moeda estava a imagem de quem? E no homem está a imagem de quem? Então o que ele está dizendo? Dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de. Sabe o que ele reconhecia? A autoridade política. Ele reconhecia. Havia um reconhecimento, e muito mais do que reconhecer, ele respeitava. É importante nós entendermos isso. Não interessa, irmãos. Todas as vezes, hoje, eu fui de manhã a Tanguá resolver um assunto. E quando eu fiz o retorno ali em Itaboraí, em Manilha, estava bem engarrafado. E aí do meu lado esquerdo, já no acostamento, mas do lado esquerdo, começou um montão de gente me cortar. E eu comecei a olhar, 1, 2, e lá na frente, sabe o que eles fazem? Me fecha, ou fecha a linha que eu estou. E aí, começou a me dar uma vontade de ir para lá. Era errado, sim ou não? Sim. Mas todo mundo estava fazendo? Sim. Mas se todo mundo faz errado e eu faço também, fica certo? Não. Mas em todo momento nós somos impulsionados a desobedecer, a esquecer algumas coisas. Jesus não, obedecia os pais dele. Devia ser legal obedecer? Não obedecia. Seria mais honroso para ele chegar no Rio Jordão e batizar João e ganhar popularidade, sim ou não? Mas ele fez? Se submeteu. Agora ele está se submetendo a uma autoridade de César. César não era uma pessoa, o nome não é César, ok? César era um cargo, que isso fique bem claro. Aqui provavelmente Augusto ocupava o cargo de César, o imperador. O que Jesus está mostrando é que apesar de ser a maior autoridade, ele era capaz de reconhecer a autoridade das pessoas, e era isso que fazia dele grande. É importante nós entendermos, o sucesso de Jesus vem de entender o que é uma hierarquia. Hoje talvez você não consiga entender a hierarquia do seu gerente, de alguém que está sobre você, porque tem gente que tem dificuldade de lidar com o relacionamento vertical.
Basta ter alguém acima de você que você não se submete, e basta ter alguém abaixo de você que você pisa. Nós temos que aprender a lidar com isso. Esteja abaixo, esteja no nível horizontal ou acima, eu tenho que aprender a lidar com pessoas. É a hierarquia da vida. Às vezes eu coloquei aqui no último evento que teve, pais e filhos. Quem estava dirigindo era o Osias. O evento não era meu, era do Osias. Era ele que estava dirigindo. E aí eu perguntei a ele ali, quanto tempo eu tenho para pregar? Ele falou, você é o pastor, você prega o tempo que você achar. Eu falei, hoje eu não sou o pastor, hoje aqui você é uma autoridade sobre mim. Ué, funciona desse jeito. A gente estava na marcha para Jesus. Eu queria que o pastor Silas fizesse uma coisa. Fui falar com o pastor Silas, ele falou comigo, Cláudio, mas eu sei que tem que fazer. Eu falei, o chefe hoje sou eu ou é o senhor? Ele falou, não, o chefe é você. Eu falei, então faz. Ele fez a mesma coisa que você, sorriu e fez. Você consegue entender? Entende? Quando você reconhece, acabou, querido. O mundo conspira a seu favor. Pare de querer desonrar. Aprenda. Que todas as vezes que alguém é mau, todas as vezes que alguém faz errado e faz com que você faça errado também, ele é seu discipulador. Quando alguém te fere, quando alguém te magoa, quando alguém é mal com você e faz você se tornar mal, essa pessoa não é seu inimigo, ela é seu mestre. Ela doutrinou você. Ela é tão má que conseguiu fazer com que você ficasse mal. Ela é tão desobediente que conseguiu fazer você desobedecer. Aprenda. Sabe por quê? Porque preste atenção nesse texto agora. Mateus 26, 39. Olha só, começou no pai, foi para a autoridade eclesiástica do João, foi para o governador, para o político, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu, mas como tu. Agora ele está sendo fiel à hierarquia de Deus. Note que antes de dizer que é fiel a Deus, ele foi fiel aos seus, foi fiel ao sacerdócio, foi fiel ao sistema. Eu não pago imposto porque não usam mal meu imposto. Está furado. Está furado, querido, está furado. Se você desobedece à lei dos homens para dizer que se obedecê-las, Deus não é suficientemente poderoso para te fazer prosperar ou para te fazer vencer, troca de religião. A verdade é essa. Cuidado com esse subterfúgio, que muitas vezes uma situação corrupta como a nossa tenta nos impulsionar, porque é isso que eu estou dizendo. É isso que está dizendo. Já que os corruptos usam mal o nosso dinheiro, então nós também nos tornamos corruptos. Pare para pensar. Isso é mais sério do que a gente possa imaginar. Então Jesus fazia o que fazia e teve sucesso porque reconhecia as autoridades. Primeiro de seus pais, depois de João Batista, depois de César e depois de Deus.